Então, galera, nós estamos aqui para começar essa série, entendeu? E ajudar muitas pessoas. Eu não estou ganhando nada com isso. Eu não estou ganhando nada com vídeo no YouTube. Monetização no YouTube hoje eu acho que é uma merda, não compensa não. Então, se eu fosse gravar vídeo para ter algum tipo de ganho através de YouTube, hoje eu tava passando fome, entendeu? Porque não dá mesmo. O máximo que eu ganhei por mês já foi R$ 200, entendeu? Então, um trabalho que, tipo assim, só quem faz comédia e tem 1 milhão de visualizações que pode ter algum benefício com o YouTube. Então eu faço esses vídeos mesmo porque eu gosto, é uma coisa que eu me identifiquei e que eu com certeza estarei levando muitas coisas legais para todas as famílias do Brasil e do mundo que me assistem. Que eu tenho várias pessoas que eu conheci de outros países através do YouTube, então eu achei muito legal esse tipo de intercâmbio. Então eu estou aqui com o livro Barriga de Trigo do Dr. William Davis. Dr. William Davis, para quem não sabe, é a autoridade mundial, eu estou falando do globo inteiro, do planeta, a respeito de glúten. Então, nesse livro aqui, eu já li ele todinho, e aqui tem estatísticas, tem tudo falando a respeito do glúten, entendeu? Aí você vai me perguntar, o que é o glúten? O glúten é uma proteína que o trigo tem na sua composição, que é altamente perniciosa, altamente destrutiva para o organismo. Então, pessoal, mudei de posição aqui porque o sol ali já tava, a sombra tá virando, aí tava pegando em mim. Então vamos lá. Então eu já li esse livro aqui todinho, já sei tudo a respeito de glúten, porque o Dr. Williams me passou essa parada, né? Através desse livro aqui, que a gente pode ser considerado uma alta ajuda, porque você tá lendo, ninguém tá te ensinando nada, você pegou o livro, leu e pronto, né? Então, pessoal, vamos começar a desvendar essa mistificação do glúten aqui. Então, eu fiz algumas anotações no livro, entendeu? Para eu saber o que eu vou falar aqui. Então, caso eu tenha que falar alguma coisa aqui, eu vou cortar o vídeo e tal, juntar os negócios, porque aí eu vou vendo aqui e tal, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Então vamos lá. Aqui na introdução, vamos ver o que ele está falando aqui. Ele está falando o seguinte. Ele está mandando você pegar os seus álbuns de... Isso aqui na primeira parte da introdução. Ele está falando para você pegar os seus álbuns de famílias, entendeu? Antigo, vamos colocar aqui de 1980, 1950, entendeu? De 80, 1950, 60, 70 e dar uma olhada nas pessoas que tá na foto, para você ver como que era o corpo daquelas pessoas. Isso aí ele tá falando aqui no livro, para a gente fazer uma análise. Você chega numa foto, vai na casa da sua avó, de um tio seu que é mais idoso, chega lá, avô, deixa eu pegar aqui os álbuns de fotografia, e vocês olham lá para você ver como que era o corpo das pessoas. Por que o corpo era alinhado? Por que não tinha barriga? Por que as pessoas eram magras? Porque fazia exercício físico aqui, ó. Aqui eu tô com uma... Aqui, como eu tava limpando, ó, tô aqui com a pá. Então, tipo assim, eu tô limpando, eu tô pegando, eu tô fazendo exercício, eu tô movimentando meu corpo. Com isso tá acontecendo o quê? Queima de energia, queima de caloria. Então, ele tá falando aqui, te dando um conselho para você ver aqui, ó. Que as mulheres... Elas eram como se fossem manequins, entendeu? O corpo dela era perfeito, toda mulher era magrinha, entendeu? Você não via mulher gorda. E se você visse alguma mulher gorda, era algum problema já de alimentação que ela estava tendo. Por exemplo, na minha época, quando eu era pequeno, não tinha pão. Por quê? Lá na roça não existia pão. Então o que eu comia de manhã? Deixa eu lembrar que era caju, beiju com carne, ovo. Lá na roça a gente bebia leite também, queijo. Comia queijo de manhã, carne de lata, carne que chamava de carne cheia. E tipo assim, meu avô era magro, mas magro mesmo, entendeu? Não tinha esse negócio dele ser gordo. Também ele trabalhava como pedreiro, né? Pedreiro e batendo pasto, fazendo roça, entendeu?
Então, tipo assim, a gente morava no interior de Goiás, que é na cidade que a minha família veio de Nova Glória e outra veio de Minaçu, Goiás. Então, o que que acontece? Lá, nessa época, não tinha muita estrada. Então, para você ir para a capital, era a maior dificuldade, entendeu? Então, não tinha como você ficar indo em padaria. Então, logicamente, ninguém comia pão. E com isso, todo mundo era magro, né? Então, aqui ele está falando que a faixa etária, as crianças, não tinha criança gorda, entendeu? Você não via isso. As pessoas ficavam todas aqui com a cintura afinada. As mulheres, donas de casa, trabalhavam lavando roupa, né? Ia pro córrego bater roupa, fazia o cuidado das crianças. E você via que as pessoas, a média geral, era aqui, é o que ele está falando, entre as mulheres, era de 49 a 52 quilos. E dos homens, de 67 a 75 quilos, de acordo com a estatura física de cada um. Então, logo na primeira parte, ele já fala que naquela época, porque não tinha farinha de trigo refinada branquinha. Se não tinha, como que as pessoas iam fazer? Eu lembro que fazia bolo lá na roça, que se chamava bolo de fubá, que era feito de milho. E milho não tinha glúten, entendeu? E logicamente as pessoas acordavam, era mais ou menos umas 5 horas da manhã. Para quê? Para poder ir fazer apartar a vaca, tirar bezerro, tirar leite, tratar das criação, dar comida, entendeu? Aguar as plantas e tal. Aí lá para 6 horas ele já tinha levantado, não tinha comido nada. Então ele entrava no jejum intermitente, né? Ia fazer as obrigações deles, voltava, que já era mais ou menos, na hora que ele voltava eram umas 7 horas da manhã, que eu lembro. Comia um beiju, né? Uma mandioca cozida, uma carne, papapá. Depois tomava um banho, dava uma refrescada para poder voltar para a lida de novo. Aí ele ia fazer uma capina, ia cuidar do pasto, entendeu? Ia andar de cavalo, ia ver as vacas, fazer poda nas plantações, entendeu? Então era assim a vida das pessoas naquela época. Aí aqui ele já fala que o problema, na verdade, é o açúcar, entendeu? Um dos maiores vilão, né? Que é aqui, ó, trocaram a gordura pelo açúcar, abandonando o estilo de vida rural. Aqui, ó, tá falando aqui, ó, abandonando o estilo de vida rural. E o trigo veio logo em seguida, entendeu? Então as pessoas começaram a migrar da roça para a cidade, entendeu? A cidade começou a trabalhar com o trigo, né? Fazendo pão, fazendo rosca, brigadeiro, tudo usando trigo por causa da liga, né? Eles falavam que dava melhor liga. Então eles começaram a usar tudo para fazer. Pudim fazia com trigo, bolo fazia com trigo, sonho faz com trigo, pão doce, pão salgado, todo tipo de pão faz com trigo. Então o que que acontece? Excesso de açúcar, né? E a pessoa começou a ser sedentária, porque ela parou de trabalhar. Ela parou de trabalhar braçalmente. Ela começou a trabalhar apenas com a mente sentada em alguma cadeira, né? Então vamos passar para frente. Então, pessoal, aqui ainda na introdução, ele está falando aqui que mesmo na segunda metade do século XX, eles começaram a fazer o melhoramento genético do trigo, entendeu? Então, o que a gente conhece hoje por trigo moderno começou a ser melhorado. E com isso, o que começou a acontecer? Acontecer que a mudança do trigo começou a fazer com que o glúten, que é a proteína que contém dentro do trigo, começou a aumentar. E ela começou a aumentar como é que chama? Em proporções astronômicas, né? Imagina uma substância aumentar 400%, 600% do que era original. Então, tipo assim, se eu tenho 0, que é o marco original, 0, a gente tem uma quantidade X de glúten, né? E esse marco significa 0. Por exemplo, eu tenho, vamos colocar aqui, 30 gramas de glúten, né? Eu tenho 10 gramas de glúten numa porção. Aí, essas 30 gramas, eu vou aumentar 10 gramas, eu vou aumentar 400% nela, entendeu?
ficou uma quantidade astronômica de glúten dentro da semente. E aí o que acontece? Essa substância, ela começou a fazer mal para o nosso organismo, entendeu? Porque ela começou a destruir o intestino. Então, pessoal, aqui mais para frente ele fala o seguinte, que aí o que acontece? O glúten, o trigo começou a popularizar em todo mundo, né? E com isso veio começando a acontecer os problemas também. Os problemas mais comuns que ele relatou aqui foi que o cérebro começou a ficar viciado por causa do açúcar, entendeu? Essa massa começou o açúcar, né? Começou a fazer o cérebro ficar viciado da pessoa. Com isso, o que aconteceu? O exagero de açúcar no sangue, provocando picos enormes de glicose, entendeu? Aí com isso começou as doenças do envelhecimento precoce, a inflamação e o aumento do pH, não, a diminuição do pH, né? O pH começou a ficar ácido. Desgaste de cartilagem, prejudiciais aos ossos, ativações e distúrbios de resposta imunológica. Então o que acontece? Por que desse distúrbios nas respostas imunológicas? Porque o intestino começou a ser destruído, as bactérias começaram a entrar para dentro e o sistema imunológico ficou sem saber o que fazer. É a mesma coisa de uma cadeia ter uma rebelião e os presos fugir tudo de uma vez sem a polícia estar esperando por isso. O que acontece? Ela vai ficar desbaratinada, fala, e agora, por onde que a gente começa? Então, pessoal, isso que aconteceu. Então, pessoal, aqui mais para frente ele fala aqui a respeito do que? De alguns testemunhos de pacientes dele que ele começou a fazer tratamento, entendeu? E as pessoas começaram a melhorar. Aí ele conta aqui o testemunho, né, de uma mulher de 38 anos, né, que sofria de colite, né, um certo tipo de inflamação. Então, praticamente ele apenas fez a remoção do trigo dela e a mulher se curou automaticamente, entendeu? Então o que aconteceu? A cura, né, do cólon dela, ela só fez a remoção do glúten, entendeu? Ele está relatando aqui uma mulher de 38 anos que sofria muito por causa de colite, inflamação, né, no intestino. E aí, qual que foi o medicamento que ele usou aqui? Ele usou algum tipo de medicamento alopático? Não, ele olhou e falou, peraí, eu já tenho vários estudos a respeito do glúten. Vou tirar o glúten dela, vou tirar o trigo, vamos ver o que vai acontecer. Tirou o glúten, depois de alguns dias o intestino da mulher estava perfeito, entendeu? A inflamação acabou e a mulher se curou. Tudo por causa de uma simples proteína que é maléfica ao nosso organismo. Bem, galera, agora ele fala a respeito, muitas pessoas vão perguntar, né? Esse daqui é um médico, né, que tem autonomia para falar a respeito de glúten. E aqui, ainda na introdução, ele fala a respeito das bases científicas que ele tirou para fazer esse livro. E aqui no final, se você ver, olha só o final do livro, ó, só base científica, ó. Você quer artigo científico para falar a respeito? Olha aqui, ó, tem os agradecimentos aqui no final, né? Nota. Aí capítulo 2, aí tá tudo da onde que foi tirado. As referências do capítulo 2, capítulo 5, tal, até o final. Então, se eu tenho aqui mais ou menos umas 15 páginas só de referência bibliográfica, científica, da onde que ele tirou isso. Que se você remover o glúten da sua vida, você vai ficar bem. Então, pessoal, no final do capítulo, no final aqui da introdução, ele fala o seguinte: a culpa não é sua. Aonde que ele coloca aqui um exemplo do filme Gênio Indomado, onde que é um menino que sabe pra caramba de matemática, ele é tipo superdotado e ele tem uma culpa dentro dele, entendeu? E ele chega pro psicólogo e fica falando com ele a respeito das coisas que ele passou na infância e tal. Aí o psicólogo fala pra ele, a culpa não é sua, entendeu? Então ele quer falar aqui, eu concordo em partes com o autor nessa hora aqui. Por quê? Porque ele quer falar que a culpa não é sua, a culpa é do trigo, por você ter a barriga inchada, por você ter a bunda inchada, você ter gorduras abdominais, gordura nos braços, gordura nas pernas. Então o que acontece? Muitas das vezes a culpa não é sua,
Mas muitas das vezes, 50% a culpa também é sua. Por quê? Porque talvez você já recebeu essa informação, entendeu? A informação já foi processada dentro da sua cabeça e você continua consumindo. Então a culpa é sua do glúten? É sua, porque foi você que comeu. Agora, por exemplo, você não sabia dessa informação. Entendeu? Você não sabia dessa informação. A culpa é de quem? A culpa é do glúten, porque você não sabia da informação. Agora que você sabe, você não vai comer glúten mais. Você entendeu? Você não vai comer derivados de trigo, você não vai comer rosca na padaria, você não vai passar na frente de padaria. Porque padaria hoje é um veneno. Eles estão colocando coisas lá para te intoxicar, para te matar. Na padaria só tem açúcar. Entendeu? Você vai na padaria comprar o quê? Ah, eu vou vir na padaria comprar uma pera. Não tem pera na padaria. Padaria tem açúcar. Entendeu? Na verdade a padaria tem carboidrato que vai entrar no seu corpo, vai metabolizar em açúcar. Vocês entenderam? Então, nessa última parte aqui eu concordo em partes com ele, porque antes da pessoa ter o conhecimento, eu concordo que ela ainda não tinha culpa total da coisa, entendeu? Mas depois dela ter o conhecimento e continuar fazendo as merdas igual fazia antes de ter o conhecimento, a culpa é dela, entendeu? Aí eu quero mais é que ela fique barriguda, que ela se lasque, porque ela já sabe da coisa, ela já sabe que o negócio fazer mal. É a mesma coisa de um ladrão. O cara foi lá, roubou uma coisa que não é dele, entendeu? Roubou, tal, peguei ele. Falei, ó, cara, não faz isso, esse negócio não é seu. Por que você pegou o negócio? Não, cara, me perdoa, não vou fazer isso nunca mais e tal. Aí esse ladrão que foi lá, mudou de vida e tal, nunca mais fez, esse cara foi perdoado? Foi. O cara foi absolvido, porque ele foi pra lá e nunca mais fez. Agora eu pego o cara, eu falo pro cara que aquilo que ele cometeu é errado. Depois de uma semana eu pego o cara roubando de novo. Olha, a culpa é dele, para aí, né, amigo? Entendeu? Então, essa parte da culpa é sua que ele cita aqui, eu concordo em partes. Então, pessoal, eu gosto demais desse autor. Por quê? Porque ele bate na cara dos médicos, entendeu? Ele é um cara desacomodado, ele não é acomodado, ele não fica sentado na cadeira com a bunda presa ali. Parece que tem o quê? Hoje em dia o profissional da saúde parece que tem uma cola que sentou ali e não consegue levantar, velho. Hoje em dia você vê profissional da saúde gordo, obeso, gigante, entendeu? Todo cheio de doença, com hipertensão. Inclusive, o médico, um prefeito que teve aqui da minha cidade, morreu. Olha para você ver a discrepância. Ele morreu por problemas cardíacos, sendo cardiologista. Imagina, cara, a casa do ferreiro espeta de pau. Então, por exemplo, o cara é cardiologista e por uma coisa do destino, ou foi o destino que matou ele? Não, foi a alimentação que ele estava fazendo. Morreu obeso e com problema no coração. Você acha que ele estava preocupado com a ideologia que ele estava pregando? Ele estava falando uma coisa, fazendo outra, entendeu? E é o que mais acontece. E esse aqui, ó, no capítulo 1 aqui do livro, ó, ele já fala aqui, ó. Vou ler aqui para vocês.